Renault Kardian 2026. Será que as atualizações que foram feitas aqui no compacto da Renault melhoraram o carro? Pessoal, recentemente a Renault fez algumas melhorias no modelo. Se a gente olhar para a marca Renault, hoje no mercado brasileiro, o Kardian é, sem sombra de dúvida, o produto mais importante da marca, pelo menos o de maior volume. Não só pelo fato dele ser fabricado no Brasil, mas por ser um veículo também bastante atualizado. E mesmo assim, a Renault ainda fez algumas modificações. Nesse vídeo, vamos entender se essas modificações realmente deixaram o carro ainda melhor. A versão que eu trago aqui para vocês é a Iconic, que é a topo de linha. Quem já conhece o carro de algum tempo vai lembrar que no lançamento a versão topo de linha era a Premier Edition, que foi descontinuada. Mas o importante é que os equipamentos que tinham lá na Premier Edition agora estão aqui na versão Iconic. Pessoal, nessa linha 2026, essa cor que vocês estão vendo também é uma novidade. Aliás, um azul muito bonito que a própria Renault chama de azul Iron. Mas só isso que mudou? Não, vamos conhecer as outras mudanças agora. Mudança estrutural que o carro teve. Na ocasião do lançamento, atrás do símbolo da Renault tinha um radar eletromagnético. A principal função dele era o controle de cruzeiro adaptativo e alerta de colisão frontal. Agora o carro não tem mais o radar. O radar foi substituído por uma câmera instalada aqui no para-brisa. Então ele continua tendo o controle de cruzeiro adaptativo, mas o que a Renault informa é que o carro traz mais funções, como, por exemplo, o sistema de farol alto automático, que o radar não poderia fazer isso, e também o alerta de colisão com frenagem, que antes só funcionava para automóvel, agora por conta da câmera, ele também consegue funcionar para ciclistas e pedestres. Ponto positivo é a iluminação dianteira 100% em LED. Como agora já está fim do dia, o que nós temos aqui é a iluminação de lanterna, que é um pouco mais fraca do que o DRL. Na luz do sol, isso aqui fica mais forte. E aí nós temos o farol baixo em LED, o farol auxiliar lá embaixo também em LED, e o farol alto LED e a luz de pisca LED. Agora, tem algumas curiosidades aqui, porque o farol auxiliar lá embaixo só acende se o motor do carro estiver ligado como ele está agora. Se você colocar naquela posição de ignição, você não consegue ligar o farol auxiliar. Curioso isso, né? Geralmente os carros são diferentes disso. Outra questão, esse farol aqui também tem um ajuste de altura do facho do farol, que é um botão que fica lá dentro. E por conta da inclusão da câmera no para-brisa, também temos aqui o farol alto automático. Então à noite, quando ele está na posição automática, e ele identifica que não existe veículos à sua frente ou na contramão, ele liga automaticamente o farol alto. Percebeu outros veículos, ele desliga o farol alto. Powertrain do Kardian, conjunto de motor e câmbio. Vamos começar falando aqui do motor, que é um 3 cilindros turbo de injeção direta de combustível. É o mesmo motor que a gente viu no lançamento aí do Renault Kardian. Mas da onde veio esse motor? Temos que contar essa história. Porque na verdade esse aqui é o mesmo motor, um cilindro a menos daquele motor 1.3 litro que a Renault desenvolveu em parceria com a Daimler, né, a Mercedes-Benz. Então é a mesma engenharia de motor, só que aqui com um cilindro a menos. Esse motor aqui é bastante moderno, tanto é que os carros da Mercedes, que são os carros compactos, utilizam esse motor 1.3. Qual é a diferença na Renault? Primeiro, ele é flex. Segundo, esse motor aqui tem potências e torques diferentes de acordo com o combustível. Se você tiver na gasolina, a potência máxima é de 120 cavalos com 20,4 kgfm. Mas se você estiver no etanol, são 125 cavalos com um torque máximo de 220 Nm ou 22,4 kgfm. Então, de acordo com o combustível, muda a potência e torque aqui desse motor. E o motor está ligado num câmbio que não é tão comum assim nessa categoria de produto, que é um câmbio robotizado de dupla embreagem de 6 marchas. Embreagem banhada em óleo. A gente sabe que o brasileiro tem um pouco de trauma de câmbio robotizado de dupla embreagem a seco, né?
vimos vários problemas no passado com diferentes marcas. O sistema banhado em óleo permite um resfriamento maior da embreagem, então ela acaba sendo mais indicada para aplicações onde você tem maior demanda do funcionamento do câmbio. A gente sabe que um câmbio robotizado de dupla embreagem tem algumas vantagens. Como ele não tem conversor de torque, não existe perda mecânica, né, entre o motor e as rodas. A embreagem está conectada, ele é mais eficiente, também é um sistema mais econômico. E normalmente esse tipo de câmbio permite trocas de marchas mais rápidas. Em teoria, e é o que acontece em algumas marcas, mas isso tudo a gente vai ter que ver aqui na prática. Outra curiosidade, esse conjunto de powertrain que está aqui no card é exatamente o mesmo conjunto de powertrain que hoje está equipando aí o novo Nissan Kicks. E para as assistências em baixa velocidade, quando você está dirigindo o carro na cidade ou fazendo manobras, o que esse modelo oferece? Começando pelo sistema de câmera 360 graus, não é tão comum nessa categoria. Então você tem aqui uma câmera aqui na frente, mais duas sobre os espelhos laterais e mais uma câmera traseira que te dá justamente essa visão 360 graus. Complementar a isso, você tem os sensores de estacionamento. Então o carro vai ter 4 sensores aqui na frente, ultrassônicos, a gente consegue ver um aqui na lateral, mais o outro aqui e mais 4 sensores lá atrás. Os mais atentos vão notar que temos sensor aqui do lado e mais um outro sensor ali na parte de trás. Normalmente, quando os carros têm esses sensores na lateral, eles contam com aquele sistema de estacionamento semiautomático, alguns até automático, mas não é o caso desse aqui. Esses sensores aqui estão para outra função, que é, por exemplo, a questão do ponto cego, mas o carro não possui esse sistema de estacionamento semiautomático ou automático. Essa versão vem equipada com uma roda em liga leve diamantada em 2 tons, aro 17 polegadas, calçadas com pneu 205 perfil 55. Atenção que o perfil do pneu aqui, ele não é tão baixo. Isso até acaba ajudando o carro na hora de passar em obstáculos, como por exemplo, buracos ou piso bastante desnivelado. Mas a solução de suspensão e freio é bem convencional. Aqui na frente, freio a disco ventilado, com suspensão totalmente independente do tipo McPherson. E aqui atrás, a gente tem um freio a tambor, utilizando uma suspensão com eixo de torção. Por que eu estou destacando isso? Porque a gente sabe que tem concorrente na categoria que tem, por exemplo, freio a disco nas 4 rodas. Solução na categoria que só o Renault Kardian tem. Esta barra de teto aqui. Ah, mas existem outros carros que têm barra de teto. A diferença é que aqui você não precisa comprar acessório nenhum. Você pega uma chave, levanta essa parte aqui, destarracha a barra, tanto aqui na frente quanto aqui na parte de trás, e aí você muda a posição dessa barra. Ela está aqui na longitudinal, você põe ela na transversal e já ficou o REC para você poder transportar as coisas. Então, essa barra, ela é reversível. Você já tem o REC de teto nela. Quando você vai fazer o transporte, muda a posição e coloca as coisas em cima. Não está mais usando? Coloca nesse sentido aqui, justamente para diminuir a resistência aerodinâmica. Uma solução muito bem pensada da Renault. E aliás, só ela tem. Outra novidade aqui é o azul Iron, que é essa cor aqui muito bonita. Inclusive, junto com essa cor, você tem aí o processo Biton do carro. A coluna A, o teto e também o espelho lateral aqui pintado em preto brilhante, o que acaba deixando o visual do carro bem mais bonito. Algo que é bem diferente aqui no Renault Kardian é a chave, que aliás não é uma chave. Se você olhar, ela tem aqui o visual de um cartão, inclusive com a possibilidade de partida remota do motor. Mas mais do que isso, um sistema de acionamento totalmente automático. Vou mostrar para vocês. O carro aqui está destrancado. Vamos ficar olhando aqui a seta do carro, porque quando eu me afasto do veículo, ele percebe que a chave está se afastando e sem apertar nenhum botão, ele executa o trancamento da porta. Tá vendo? Essa sinalização. E quando você se aproxima do carro, ele também identifica a chave e já faz o destrancamento. E se você quiser, através da configuração do veículo, você pode dizer se você quer
ou não essa função. Tem gente que não vai querer e vai querer usar os botões, mas você tem essa opção aqui no carro da Renault. Aqui na traseira, vamos começar pela iluminação. Isso aqui que é a assinatura de lanterna é LED, porém só isso, porque luz de freio, luz de pisca e luz de ré, lâmpada incandescente. Acho que a Renault poderia ter feito como ela fez lá na frente. Outra curiosidade, a câmera de ré, aqui ela está instalada bem no meio do símbolo da Renault. E o para-choque aqui atrás, como acontece lá na frente, ele tem um desenho um pouco diferente dos outros carros. Ele tem essa peça aqui pintada num prata fosco, que acaba deixando o visual um pouco mais interessante aqui no modelo Kardian. Porta-malas, tá aqui um ponto interessante do carro, porque são 410 litros, boa capacidade. E ele também tem alguns recursos como ganchinhos nas laterais. Tem 2 desse lado e mais 2 do outro lado, que acaba sendo bastante útil, além da iluminação aqui do lado, que é do tipo incandescente. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse carro é quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas e tem acesso ao step. Não é igual ao pneu de rodagem, mas temos aqui um pneu 185, 65, aro 15 polegadas. O que eu quero dizer com isso? Não é aquele pneu fino horroroso que quando você aplica no carro altera a dirigibilidade. Mesmo não sendo igual ao pneu de rodagem, eu posso garantir para vocês que você vai dirigir com segurança na velocidade máxima da via. Tem ali aquele adesivo de 80 km por hora? Tem, por quê? Como ele não é exatamente igual ao pneu de rodagem, aquele adesivo vai ali por essa questão. Mas o pneu que está ali é um pneu que não tem problema nenhum ser utilizado a 120 km por hora, que é a velocidade máxima permitida no Brasil. Então é muito melhor você ter um pneu integral do que um step temporário. Além do que, o espaço do pneu, se você tiver que usar o step e guardar o pneu original, tem espaço suficiente para guardar o pneu sem desnivelar o porta-malas. O Kardian tem um entre-eixos de 2,60 metros. Não é assim um número tão generoso. Mas quando eu coloco os bancos aqui em posição confortável para eu sentar lá na frente, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui 4 dedos. Movimentação de pé não é ruim, não chega a ser excelente. Eu diria aqui regular. A gente também tem aqui nesse carro 2 portas USB do tipo C para carregamentos positivos. Tem esse espaço aqui de porta-objeto, mas imagine que você coloque o seu smartphone aqui para colocar um cabo. Você pode ver que ele não fica muito para dentro, né? Talvez esse porta-objetos pudesse ser um pouco mais profundo para acomodar melhor um smartphone. Temos também bolsa, somente do lado do passageiro. Então outra opção é você colocar a bolsa aqui, o celular na bolsa, né? Mas aqui desse lado do motorista não tem, né? Então algumas coisas que a Renault poderia melhorar. Na porta existe espaço para guardar algumas coisas, o espaço aí não é tão grande. Então se você colocar, por exemplo, uma garrafa, não dá para guardar outros objetos. Aqui na parte de cima tem uma alça de segurança, mas não tem aqueles ganchinhos para cabide. Luz de leitura, bom, não é exatamente de leitura, ela fica aqui no meio do carro, que serve aqui para a parte traseira. Então você vê que o padrão aqui no banco traseiro, eu diria que é apenas razoável. Aqui na posição do passageiro da frente, pois bem, começando pela porta, você tem um material aqui que parece couro acolchoado, plástico duro na porta em cima e embaixo, e esse detalhe aqui em preto brilhante, dá um pouquinho mais de sofisticação, mas você vê que o plástico aqui não chega a ser tão elaborado. Espaço na porta, dá para guardar bastante coisa, você tem aqui um bom espaço. Quando você vem aqui para dentro, plástico duro aqui em cima, plástico duro embaixo. O mesmo detalhe de acabamento que a gente tem na porta em preto brilhante, e aqui um material revestido que parece muito similar ao que a gente tem aqui na porta. Porta-luvas. Ó, a tampa abre, pelo menos sem bater aqui na minha perna. Tem esse espaço aqui que inclusive está o manual do carro. E é bem fundo o porta-luvas, é grande. Cabe bastante coisa aqui dentro. Atenção, ainda que o acabamento não seja o ponto forte, pelo menos existem bons porta-objetos. Entre os bancos, um descansa-braço, com material aqui suave ao toque, parece couro, levantando, tenho aqui um porta-objetos. Aqui nós temos um porta-copos. Uma coisa que eu sinto falta às vezes é de uma parte emborrachada aqui embaixo, porque se você colocar chave, alguns objetos rígidos, até mesmo a chave, passou aí em um piso desnivelado, acaba fazendo barulho. Mas a parte legal é que você pode, olha, retirar aqui o porta-copos e você tem um espaço adicional, até mesmo para esconder coisas aqui. Mas novamente aqui é o plástico duro. De toda forma, a solução de 2 porta-objetos eu achei bem inteligente.
Quando a gente olha aqui o console, nós temos o seletor de câmbio, a posição do parque com botão e o freio de estacionamento eletrônico, o que é uma coisa muito legal para um carro dessa categoria. Carregador de celular por indução ventilado, aqui sim você tem um material emborrachado, que aí evita que fique fazendo barulho. Duas portas USB do tipo C, aqui uma tomada 12 volts, controles físicos do ar-condicionado. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de solução, que você não tem que ficar procurando botão de ar-condicionado em tela de central multimídia. Então você tem aqui todos os botões de ajuste direto, função automática, recirculação, direcionamento do ar. Eu gosto desse tipo de solução. Acho que para a grande maioria das pessoas acaba funcionando melhor. Temos também aqui trancamento das portas, luz de seta para desligar o sistema de start-stop e aqui os modos de condução. Então, apesar de não ser assim tão moderno o visual, eu diria, é bastante funcional. Uma das novidades do Kardian 2026 é a tela da central multimídia, que ela está maior. Isso ajuda muito na visibilidade. Pode até parecer que ela seja totalmente touchscreen, mas não é. Existem botões físicos aqui na parte superior. Esses daqui, para você ter a função de volume, para quem prefere um botão para volume, fica muito fácil de achar. E esse outro, quando a gente aperta, você tem aqui, por exemplo, tela de limpeza. Aí você pode passar um pano. Quer sair? Dá 2 toques na tela. Tem esse outro aqui, para quem não quer dirigir com muito brilho. Então só fica aí o horário e a temperatura externa. E tem esse outro aqui que coloca a tela em espera, né? Também um método discreto com o relógio e a data. Nessa central multimídia a gente tem uma barra aqui do lado esquerdo, onde você tem o Home, que é a tela principal, função de áudio, qual que você escolheu, função de telefone, quando tem um telefone conectado, aqui algumas configurações a mais da central multimídia, tudo aqui está relacionado à central multimídia, e aqui ajustes do veículo. Na parte de ajustes do veículo nós temos aqui as câmeras, onde você consegue rapidamente ver aqui os modos da câmera, inclusive tem um botão aqui só para você fazer configurações de brilho, contraste, cores e as vistas. Além de você ter aqui a função, ó, linha de guia dinâmica, eu quero ela ativa, ou eu quero desativar ela, tá vendo? Posso desativar aquela que mostra a distância. Tem também aqui a linha de guia quando você vai fazer o acoplamento de um engate. E o zoom automático, que ele dá um zoom de acordo com o obstáculo. Bastante completo. O My Driving, que é o sistema que avalia como você está dirigindo, mostra a média de consumo do carro, inclusive a última viagem aí de distância e média horária. Assistente à condução, se você quer ou não o ponto cego ligado, frenagem ativa, antecipação de alerta, aqui tá vendo, ó? Como é que você quer mais cedo, padrão mais tarde, parte de conforto, distância entre veículos e também a questão de estacionamento dos sensores. Veículo, então aqui nós temos, ó, acesso, travamento das portas, se você quer ou não o sistema de boas-vindas, a parte de interior, como é que você quer a configuração dessa tela, inclusive a cor ambiente, que você pode escolher 3 cores diferentes, que é o LED que fica aqui dentro do carro. Você também tem aqui volume de seta de mudança de direção, os ícones da tela principal, como é que você quer a organização desses ícones, você pode fazer ali pelo menu de configuração do veículo. Você também tem aqui a parte de pressão dos pneus, para redefinir a pressão dos pneus, e aí os ajustes, que são vários, também relacionados aqui à central multimídia. Você pode ter mais do que um perfil aqui na central multimídia, aqui para você ver os aplicativos que estão instalados, conexão Bluetooth, rede internet, ou seja, pessoal, certamente a central multimídia aqui do Kardian 2026 ficou melhor. Na minha opinião, o que poderia ter a mais aqui é de repente um mapa de GPS embarcado. Certamente ele faria aí uma diferença, mas podemos dizer que é uma central boa considerando o que a gente vê na categoria desse produto. O item diferente aqui no Kardian é esse comando satélite, para você interagir com a central multimídia. Então aqui você tem todas as funções principais da central. O volume, aqui um botão para emudecer ou atender e encerrar chamadas, alterar os modos, e aqui você também tem as fontes.
Então, quando você aprende a usar esse comando satélite, inclusive aqui, ó, você tem mais uma outra que serve muito bem para você mudar de faixa ou estação, né? No caso, quando você está no FM. Então, ele é um comando bastante prático. Eu gosto muito, porque com um pouquinho de prática, você sabe onde estão os botões e aí você está dirigindo, consegue usar esse comando satélite sem desviar a atenção do motorista. Eu particularmente acho um comando satélite melhor até do que botões na parte superior do volante. Banco do motorista, vamos começar pelos ajustes. Volante, você tem ajuste de altura e profundidade, mas olha só, volante cai, né? Tem carros que quando você está fazendo esse ajuste, ele fica parado para você travar. Aqui não, você tem que ficar segurando na posição e travar. Não é a melhor solução. Banco do motorista, você tem aqui ajuste milimétrico de altura e aqui o ajuste do encosto. Mas está vendo a posição onde está a minha mão aqui? Então quando a porta do carro está fechada, para você conseguir fazer um ajuste aqui do encosto, não é tão prático, daria para melhorar essa posição. Cinto de segurança também tem ajuste de altura. Então nós temos todos os ajustes, mas eles poderiam ser pensados para melhorar a acessibilidade. Aqui na porta, simples toque para abertura e fechamento dos 4 vidros e controle elétrico dos espelhos. Aqui dentro você também vai ver esse botão, que é ajuste de altura do facho do farol. Isso aqui alguns podem pensar, é um porta-objetos, não é. Olha só, tá vendo? Ó? É uma tampinha para você ter acesso ali à parte de manutenção do veículo, parte de fusível. Temos todos os ajustes, mas dava para a Renault caprichar um pouco mais na facilidade deles. Hora da gente dirigir aqui o Renault Kardian, mas antes vamos dar uma olhada nesse painel do carro. Pessoal, essa aqui é a chave do carro, parece aqui um cartão, vou deixar aqui no console. Sistema presencial, basta dar a partida por botão. Painel totalmente digital aí à frente do motorista e você interage com o painel utilizando os botões aqui deste lado do volante. Bom, pois bem, vamos lá. A gente tem aqui a opção de mudar a visualização do painel. Apertando aqui o botão você consegue ter visualizações diferentes. Essa daqui com o velocímetro ao centro, essa outra aqui com o contagiro. Uma coisa legal do contagiro é ele ter aqui o número, né, da rotação. Acaba sendo diferente dos outros carros. E essa visualização do sistema de assistência à condução. Além disso, você tem um botãozinho aqui do lado que você consegue ver ali, ó, uma tela mais neutra, coloca aqui a informação de áudio, o Eco Monitor que mostra como você está dirigindo, como é que está a economia, pressão de inicialização dos pneus, aqui o computador de bordo e aqui o consumo do computador de bordo. A princípio interessante, mas cadê o computador de bordo A e B? Não tem, né? Então você só tem uma marcação. Se eu zerar esse consumo aqui, eu vou ter o consumo do trecho, eu não consigo fazer um consumo acumulado do tanque. Poderia perfeitamente ter um consumo de bordo A e B. Aliás, eles poderiam ter feito isso na última atualização do carro. E vamos lá para o nosso teste de tração e lombada, vamos ver como é que o carro se comporta. Lembrando, em testes passados, o Kardian sempre foi muito bom, foi muito bem nesse teste. Primeiros tachões. Suspensão bastante resistente. Isolamento acústico aqui razoável para a categoria. E o carro não é nem tão mole nem tão duro. Sempre lembrando que a gente precisa fazer a comparação desse resultado em relação à categoria. Então, em relação à categoria, eu diria que o carro se sai muito bem aqui nesse teste. Agora vamos lá, lombada 30 por hora e aqui era um ponto onde o Kardian brilhava. Vamos ver se ele continua brilhando. 30 por hora. Nossa, como passa fácil na lombada. Suspensão muito bem acertada, né? O carro passa sem chacoalhar, sem extensão máxima de suspensão, sem nenhum problema, ó. Segunda lombada 30 por hora. Que belo acerto de suspensão que esse carro tem, hein? A gente já viu carros ali baterem com força na segunda lombada. Piso desnivelado aqui. Vamos ver como é que o carro se comporta. Razoável o conjunto em matéria de conforto. Terceira lombada 30 por hora. É impressionante como ele tira de letra as lombadas. É elogiável. Quarta e última lombada. Vou até passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. 32 por hora.
carro tira de letra os obstáculos. A suspensão passa bem, o carro não chacoalha, ele não dá fim de curso, nada, ele passa muito bem. Isso é um ponto muito, muito legal do Kardian mesmo. Vamos aqui para a manobra de fim de rua, lembrando que o carro tem câmera 360 graus, então aqui pela tela da central multimídia a gente pode escolher as visões. A gente pode escolher a visão do lado esquerdo, aqui pra gente não vai interessar tanto assim agora. Tem a visão dianteira, vamos utilizar ela ali na manobra, e tem aqui a visão do lado direito, que essa interessa bastante. E olha que legal, tá vendo? Ele tem ali uma linha de guia dinâmico que acompanha o pneu quando você está fazendo a manobra, para poder mostrar ali o limite, né? Bem legal isso. Essa linha de guia dinâmica acaba ajudando e bastante. Deixa eu terminar de fazer aqui o alinhamento. Ali a linha de guia ajudando ali. Muito legal, né? Então o carro está aqui alinhado. Vamos passar para a câmera dianteira, que também, ó, tem linha de guia dinâmica, que dá para vocês terem uma ideia muito boa aqui da manobra que a gente faz aqui no fim de rua, né? Parar aqui no nosso ponto de referência. Vamos lá. Uma volta, um pouquinho mais que uma volta e meia. Tem a linha de distância e a linha de guia dinâmica. Vamos lá. Aqui nós temos 90 graus com o carro. Mas uma coisa que, apesar de ter a câmera 360 graus, cadê a imagem 360 graus, né? Não tem aquela imagem de cima. Tem as 4 câmeras. Mas por que a Renault não colocou a imagem 360? Tá aí outra possibilidade de melhoria, né? Vamos encostar aqui o pneu na guia. Lá, a roda encostada. Agora vamos, sensor de estacionamento dianteiro, né, pessoal? Funcionando bem aí. Agora vamos voltar aqui um pouquinho o carro para não forçar o volante. Desvirar completamente. E vamos concluir aqui a manobra. E olha só, do centro, um pouquinho para a direita. Então você vê que ele não ocupa muito espaço aí na manobra. As câmeras ajudam bastante, apesar de faltar aquela visão 360 com as 4 imagens, possibilidade de melhoria. Mas o carro vai muito bem nessa questão de lombada, de tachão. Então, para quem precisa de um carro para encarar a buraqueira brasileira, os pisos ruins, eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, na categoria eu não conheço um carro melhor do que o Kardian para esse tipo de situação. Hora de pegar a estrada e vamos aproveitar para fazer uma média de consumo. Vou sair daqui da região de Itu até a cidade de Piracicaba. Então vamos zerar aqui o marcador. Detalhe, pessoal, o carro está abastecido com gasolina, tá? Então apertando aqui o botão OK e segurando para resetar a distância. E aqui também, ó, já zerou o consumo. Você vê que quando você zera um, eles já zeram o outro. Tem carro que permite que você faça o reset separado, não é o caso desse. O carro também tem modo de condução, botãozinho que fica aqui no console, você pode colocar ele em modo Sport, modo Eco ou modo normal. Vamos colocar no modo Eco, porque a gente quer ver o quanto eficiente ele consegue ser nessa viagem. Olha só, pessoal, indicando aqui 17 km por litro agora. Bem verdade que a estrada está um pouco cheia, então eu não estou conseguindo desenvolver a velocidade limite da rodovia, que é 110. Estou um pouquinho mais baixo, ali na casa dos 90, 100. E eu já percorri aqui, deixa eu dar uma olhada no computador de bordo, 25,5 quilômetros. Não dá para negar que o conjunto está bastante eficiente. Afinal de contas, câmbio robotizado de dupla embreagem, motor 3 cilindros de injeção direta e um carro com um porte relativamente pequeno, tudo isso acaba ajudando bastante. Mas aproveitar também para explicar como é que funciona aqui os pedal shifts atrás do volante. Como é um câmbio robotizado de dupla embreagem, você consegue interagir com essas marchas. Mas aqui no console, ele tem esse seletor, né? Não vou chamar isso de alavanca, é um seletor. E aí, como é que eu coloco no modo manual? A Renault fez diferente. Pedal shift aqui do lado direito, você aperta e segura ele, pronto, ó lá. Tá indicando ali o modo manual. Agora eu consigo fazer aqui as trocas de marcha comutadas, né? Eu escolho qual é a troca de marcha que eu quero. Ah, quero voltar para o modo automático. Só apertar e segurar que ele coloca ali o D, que agora já está no modo automático. Ele vai trocar as marchas sozinho. Mas e se, por exemplo, eu estou dirigindo, eu quero fazer aí uma retomada de velocidade, quero reduzir marcha, mas não quero colocar no modo manual? Tem problema, você pode fazer uma redução rápida aqui, ó, quinta,
4ª marcha, ele faz a redução, só que se você ficar um tempo sem interagir com o câmbio, né, você fez a redução, deixou ali um pouquinho, o que acontece? Ele volta para o modo automático novamente. Então, pedal shift aqui eu diria que até faz mais sentido do que os outros carros, né? Porque você acaba comandando tudo aqui por cima sem ter que apertar algum outro botão em outro lugar para comutar o modo manual. Vamos demonstrar aqui o controle de cruzeiro adaptativo que esse carro tem. Botões aqui do lado esquerdo do volante. Então você tem a função que você pode ter o limitador de velocidade, aquele que você programa, e aí quando você acelera o carro ele vai até a velocidade que você programou. Quando chega na velocidade ele limita o acelerador para você não passar dessa velocidade. E se eu precisar fazer a ultrapassagem de emergência? Só fazer o kickdown que o sistema cancela. E aí nós temos aqui o piloto automático adaptativo. Nesse daqui você vai programar a velocidade, apertando aqui no botão. Coloquei aqui 100 km por hora. E aí você pode escolher a distância que você quer em relação ao veículo que vai à sua frente. São 4 distâncias disponíveis. E aí vai funcionar como o ACC que a gente já conhece aí de outros modelos, né? O carro vai acelerar e frear em relação ao veículo que vai à sua frente. Agora que eu estou aqui numa seção da estrada que é pista simples, tem um caminhão ali na frente, vamos ver o funcionamento aqui do controle de cruzeiro adaptativo. Vou programar a velocidade, aqui nessa rodovia a velocidade máxima permitida é 100 km por hora, colocar aqui a distância mais próxima do caminhão. E aí vocês percebem, não preciso acelerar nem frear o carro, ele vai manter aqui a distância de segurança e vai fazendo esse processo automaticamente. Considerando que é uma câmera agora, não é um radar eletromagnético, pelo que eu estou vendo aqui, até que é preciso o sistema. Ele está conseguindo manter a distância direito. Às vezes você pega carro que tem câmera, ele fica variando um pouco essa distância. Mas pelo menos aqui está funcionando de forma adequada. Deixa eu aumentar aqui a distância. O carro freando em relação ao caminhão. Agora vamos colocar a distância mais próxima. Vamos ver se ele acelera. Olha lá. Funciona direitinho, né? Muito bom. Agora uma coisa que faltou aqui nesse carro é não ter o sistema de permanência de faixa, né? Se já tinha câmera, já tinha direção com assistência elétrica, por que não ter o sistema de pelo menos permanência? O ideal seria ter um permanência com centralização, mas pelo menos a permanência de faixa. Por que a Renault não colocou isso nesse carro? Tá aí uma explicação que mesmo quando a Renault lançou o carro eu perguntei, não deram uma resposta satisfatória. Obra aqui na estrada, via parada. Isso deve mexer um pouco no nosso consumo, mas vamos dar uma olhada na parcial, como é que estamos, 50 km já percorridos. E olha, a média continua boa, 16 km por litro. A gente vê que está bem acima do que é o número declarado aí pelo Inmetro com gasolina. Bom, vamos continuar a viagem, vamos ver lá no destino qual vai ser o resultado final, mas por enquanto o card indo muito bem. Chegando aqui no meu destino em Piracicaba e olha a média, 14,6 km por litro, acima do número do Inmetro, que é 13,9. Então a gente pode dizer que o carro é sim eficiente. Quando a gente olha aqui o tanque de combustível, eu tô ali com o carro em 3/4, né? E eu nem saí de Itu com o tanque cheio. Quando a gente olha a quilometragem total, 91 km percorridos. Dá para dizer que o conjunto do Kardian é eficiente. Hora de voltar aqui de Piracicaba para minha base em Itu. E eu vou aproveitar para testar aqui o carregador de celular por indução ventilado, né? Quando o ar-condicionado está ligado, ele solta um vento frio sobre o celular justamente para não aquecer. Então o que eu fiz aqui, ó? O meu smartphone já está integrado aqui com a central por Android Auto. Então ele está usando conexão de dados, geolocalização e também Wi-Fi, ou seja, e Bluetooth. Então tá tudo ligado, o que gera um consumo bem grande no smartphone. Só para vocês verem aqui agora, pessoal, eu tô com a bateria aqui em 86% e a temperatura do smartphone agora é de 30,4 graus Celsius. Então, vou colocar aqui no carregador por indução para ver se, primeiro, vai carregar e segundo, se não vai esquentar o smartphone justamente nessa viagem de volta que deve ter cerca aí de 1 hora. E para nossa viagem de volta, vamos dar uma olhada aqui no computador de bordo, porque eu também andei um pouco mais com o carro. 99 km no total,
e a média caiu um pouco para 13,2 km por litro. Então agora vamos zerar o computador de bordo. Olha aí, zerado agora. Só que agora, na viagem de volta, eu vou colocar aqui o carro no modo esporte. Vamos dirigir de uma forma mais esportiva para ver se o consumo muda muito. Resultado da viagem em modo esporte, 86 km percorridos, 12,2 km por litro. Então a gente sabe que esse carro aqui faz 13,9 na estrada. Mas em modo esporte, cavalo anda, cavalo bebe, né? E ainda assim eu não achei a média tão ruim, considerando que eu usei o carro de forma mais esportiva. Outra coisa, e o celular? Será que ele carregou e esquentou? Estamos aqui com a integração, mantive a integração o tempo todo. Quando começou estava com 86% de bateria, então vamos conferir aqui agora. Vamos dar uma olhada. E olha só, pessoal, temperatura do smartphone agora. Deixa eu mudar aqui a tela até para ficar melhor. 33,4 graus, então você vê que ele não esquentou tanto assim. E a bateria nesse momento 96%. Então ele conseguiu carregar um pouco o smartphone e ainda assim manteve a temperatura do celular estável. Ou seja, o carregador de celular por indução aqui ventilado funciona no Kardian. E o seguro? Será que é caro aqui do Kardian Iconic? Pois bem, para isso mais uma vez eu contatei a Multiclass Corretora de Seguros, nossa parceira da cidade de Sorocaba, que fez a simulação do seguro aqui pra gente. Sempre lembrando que o seguro está atrelado aí ao CPF da pessoa que contrata e também da área de circulação do veículo. Pois bem, considerando aqui a nossa área de circulação e o típico usuário, o seguro ficou em R$ 2.500 por ano. Eu não achei assim um seguro caro para ter o carro. E a franquia já reduzida em 50% na eventualidade aí de um acidente, R$ 5.100. Também não achei tão cara a franquia. Já tivemos modelos com franquias mais baratas. Mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam aqui do seguro do Kardian Iconic? E quanto custa aqui o Kardian na versão Iconic? Pois bem, preço público sugerido no momento da gravação desse vídeo, R$ 149.990. Era mais fácil ter dito R$ 150 mil, né? Qual é o opcional desse carro? A parte de serviços conectados, que inclusive é uma novidade na Renault. O primeiro carro conectado da Renault do Brasil é o Kardian, e isso é um opcional. Então se você quiser ter a conectividade, você vai contratar isso aqui a mais, e aí você vai poder ter aquela interação com o seu veículo, vai poder instalar um aplicativo no seu smartphone e interagir com o seu carro de qualquer parte do mundo. Mas tem um detalhe aqui, pessoal, porque o que a Renault explicou pra gente é que esse interior marrom desse carro aqui, que se vocês viram no vídeo, ele tá atrelado ao pacote de serviços conectados. Então você só vai ter esse interior marrom se você contratar esse pacote de serviços conectados. E esse pacote é um opcional que custa R$ 3.590. E qual é a conclusão final que a gente tira aqui do Kardian Iconic? Bom, algumas coisas que eu achei muito legal no carro. A parte de suspensão para lombada, valetas, buracos. O carro está muito bem acertado para isso. Solução do REC do teto que só a Renault tem. Agora temos também a possibilidade do Kardian ser um carro conectado, além de uma central multimídia que efetivamente ficou melhor. Coisas que eu tenho certeza que poderiam ser melhores. Por exemplo, o painel é totalmente digital. Se já é digital, por que não ter mais funções no painel? Como, por exemplo, um computador de bordo com mais instruções e também com a possibilidade de A e B. Existem carros de entrada no mercado brasileiro que tem lá o computador de bordo A, B e às vezes o C. Esse carro não tem, poderia ter. Sistema de assistência à condução, que mudou de radar para câmera, mas não tem sistema de permanência e centralização de faixa, já que o carro tem direção com assistência elétrica. Estranho isso, né? Porque quando a gente olha os principais concorrentes, você pegar, por exemplo, o Fiat Pulse, quando ele tem assistência, é justamente o sistema de permanência, usando câmera. Se você pegar aí o Tera, quando ele tem o opcional, ele também tem o sistema de permanência. Por que não colocaram? Por que a Renault não colocou isso no carro? Então você vê que existem sim possibilidades de melhoria ainda mais no Kardian, que a Renault já deveria ter feito nessa última atualização. De toda forma, é um carro ruim para comprar? Não, não é. Eu diria que tem coisas bem legais aqui. Então depende muito do gosto de cada um. Mas, de forma geral, eu gostei aqui do Kardian Iconic. E vocês? Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.